reviravolta quando os sul-americanos começam a ganhar, né? Aquela São Paulo imigrante. A pessoa acha que as pessoas que fugem são pobres. Não é só um espaço de lazer, né? Também é um espaço político. A Copa hoje tornou o maior projeto esportivo do mundo que se une refugiados e imigrantes. O futebol chega ao Brasil, esse futebol que a gente conhece hoje, né? Trazido pela forma britânica de jogar futebol, ele chega no Brasil em 1894, 6 anos depois da abolição da escravatura. Eles chegam com uma mentalidade colonial. O futebol me liga com o quê? Com a Europa. As minhas origens populares, mas europeias. E embora o futebol fosse importado da Inglaterra, ele rapidamente se tornou brasileiro, vamos assim dizer. Os bem-nascidos trouxeram o futebol para o uso exclusivo deles. O Brasil, um país dividido. De um lado, aqueles que tudo tinham. De outro, os descalços, que só podiam assistir do alto dos morros o que se passava nos estádios. É não à toa que a metáfora da antropofagia é essa. Tudo bem, vocês vão, como países imperialistas, ditar aquilo que será imposto a nós como cultura, mas a gente é capaz também de ressignificar aquilo que vocês estão nos trazendo, né? As cidades começaram a crescer, o país a se industrializar. Os mestiços, os imigrantes, os mais humildes, os negros, passaram a trabalhar nas fábricas. Pegavam a bola no pé com uma maestria sem igual e passavam a driblar, a inventar, a dar baile. Então o futebol também vai servir para que o Brasil faça, naquele momento, de novo colocar as pessoas nas suas caixinhas, né, nos seus lugares da época. Assim. Então ele vai ser praticado nos clubes ingleses, nas fábricas inglesas. Os próprios imigrantes, alemães, italianos, espanhóis que chegam nesse momento, eles estão vindo com que função? Por exemplo, em São Paulo, né? Ocupar aquele trabalho que os negros libertos da escravidão e não preparados para ingressar no mercado de trabalho e largados pelo Estado foram, portanto, duplamente privados, né? Resultado, você coloca esses imigrantes numa situação de confronto social. Esses espaços de futebol e a própria música acaba sendo um espaço de resistência, de permanência dessas culturas, né? A origem dos times de futebol vem também desse processo de imigração e também da ocupação da cidade, né? Criar espaços de socialização, de lazer, de entretenimento. Times tradicionais de São Paulo com ligações aí com imigrantes italianos, né? Outrora espanhóis, portugueses. Aquela São Paulo imigrante. Uma reviravolta quando os sul-americanos começam a ganhar, né? Primeiro Uruguai, depois Argentina. Isso não estava no cálculo. Isso é uma exceção dentro da Olimpíada. O episódio do Vasco, que também entrou, foi muito marcante na história do futebol brasileiro, em 23, ganha o campeonato com os jogadores que eram de origem trabalhadora, negros e mestiços no seu plantel. A vitória do Campeonato Carioca faz com que a Liga invente algum meio de excluir esses jogadores. Em 1927,
Todas as proibições caíram por terra e entraram em cena os melhores, não importando a origem nem o berço. Vamos lembrar que o Friedenreich, que é um herói esquecido do futebol brasileiro, nosso primeiro goleador, era filho de alemães e negra. De passenhos, né, aimaras. Nós encontramos também bastante cochabambinos, tiraquenhos principalmente, né, do interior, em Tiraque. Nós encontramos bastante também sucrenhos, né, de diversos locais de Sucre. Nós encontramos também bastante crucenhos, que são de Santa Cruz de la Sierra. E também nós encontramos alguns benianos, né, que fica mais próximo na divisa entre o Brasil e a Bolívia. O futebol tornou-se a primeira batalha no qual o povo brasileiro entrou e ganhou. Tomou para si o futebol e deu asas a ele. Nos últimos anos, a gente temos outro tipo de chegada de nacionalidades. 20, 30 anos atrás, temos a chegada dos latinos, né? Os haitianos, depois os sírios, os afegãos, ucranianos, Bangladesh, Paquistão, Síria, Iraque, nós temos Nigéria, Gana, Gâmbia, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, República Democrática do Congo, basicamente Senegal. A chegada dos bolivianos, ultimamente dos venezuelanos, que são um quadro grande em São Paulo. Eu estou aqui no Brasil 9 anos. Eu sou da República Democrática do Congo, reconhecido aqui no Brasil como refugiado. Sou formado em engenharia civil, aqui estou cursando direito na IDP. Pensar a migração dos países vizinhos aqui da América Latina, né, que a gente pode também chamar dos povos andinos, dos pueblos andinos, né, então, por exemplo, tem uma migração já clássica, né, dos anos 50, anos 60, que já vieram para cá, sobretudo na condição de profissionais liberais ou estudantes. A palavra refúgio já leva em si uma pejoração. As pessoas acham que as pessoas que fugem são pobres, mas não necessariamente que fugem, que tem pelo menos condição. Atualmente chegamos em 52 nacionalidades, mas encarregamos 76 times. Eu vim em 1990. Eu vim mais ou menos a passear o Brasil. Tinha parentes de minha esposa aqui morando em Brasil. Então vim a passear e fiquei um pouco... Gostei do Brasil, aqui da cidade de São Paulo. Aí fiquei, voltei para a Bolívia, depois novamente voltei. Quando a gente fala de futebol une as raças, as religiões, une o povo. Então a gente tem campeonatos, por exemplo, na zona norte de São Paulo, no qual bolivianos, né, organizam, né, sejam lá homens ou mulheres, para jogar, disputam campeonatos em si aí como forma aí de potencializar a sociabilidade. Meu pai é o presidente do campeonato, como ele mencionou, o campeonato não tem CNPJ, mas é um campeonato comunitário, né, no qual nós temos como visão que o futebol é um espaço político de socialização, de manifestações políticas identitárias. Quem frequenta o campeonato são os filhos dos bolivianos, peruanos, paraguaios, brasileiros. A segunda geração. Eu faço parte da segunda geração da comunidade boliviana, né, e peruana, por ter descendência também. Nós encontramos várias necessidades em si, para além do futebol, as questões sociais, né? Que é a necessidade de falar a língua portuguesa, a necessidade da escrita. Paulo Freire fala muito desses espaços, né? Os espaços da educação não formal, né? Então o futebol ele tem esse princípio também pedagógico, educador, de se potencializar a identidade. Ei, Juan, dile que suelta a música. ¿Lo van a tocar?
No, hablar de todo, de todo. Estamos bien, orden en la calle. Si quieren respeto, respétanos primero, porque esto no es un juego. Esto es mi progreso en busca del peso 100% boliviano neto. Mi talento lo demuestro y muestro. Inténtenme cararme que les cuento el pescuezo. Sigo envidioso, que ando joseando y siempre preparado, activado. Alerta com a onça, vamos a noite mais. O fato do encontro de futebol não é só o jogo, tem outra camada, que é a camada da afirmação da resistência. Né? Há uma ligação muito forte também com a presença indígena. Né? Então, se a gente pensar a população boliviana hoje, grande parte são indígenas. Né? Se propicia também naquele ambiente o vínculo com os povos originários, com as línguas dos grupos étnicos, como, por exemplo, no campeonato nós ouvimos alguns grupos falando em Aymara, em Quechua, que são as línguas dos povos originários da Bolívia, de alguns estados. Nós ouvimos também o Guarani, que é no território do Paraguai, e também o Quechua, que é um pouco diferente do Quechua da Bolívia. Majoritariamente são bolivianas que estão no protagonismo, e especificamente no campeonato do meu pai, né? Havia alguns times, grupo de paraguaias, e peruanos tiveram algumas, mas majoritariamente teve mais da nacionalidade boliviana. Muitas delas, às vezes, chamam outras jogadoras, como é um campeonato, uma competição. Muitas delas em si não são do território da Casa Verde. A comunidade boliviana, principalmente aqui no estado de São Paulo, para ser mais específica, a maior comunidade de imigração, que já passou já dos portugueses já. Eu posso te dizer que a comunidade boliviana, nesse contexto hoje contemporâneo, ela está em toda a Grande São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Municípios, no interior, a comunidade boliviana ela está bem espalhada, mas em si se centraliza bastante aqui, próximo ao centro, ao Brás. Temos também a Feira da Penha, que é organizada pelo Fernando, que também é um companheiro que apoia. Nós também temos uma feira que funciona aos finais de semana, que é a Feira Coimbra. Nós também temos uma feira no bairro do Bom Retiro. Nós temos várias feiras internas da comunidade. Eu não vou ser específica boliviana, mas eu digo latina, porque nós encontramos muitos frequentadores no qual se identificam com a pauta, com a cultura, com a parte culinária, com a diversidade em si. Os refugiados imigrantes chegam aqui, nós não temos um relacionamento com ninguém. Como somos refugiados no Brasil, a gente tem que mobilizar também nossos recursos para a gente mostrar que estamos aqui no Brasil. Para a gente se integrar, né, chamar a atenção da sociedade brasileira. Nossa condição é de ser ouvido e ter a melhoração de um bom acolhimento do Brasil. De participar, porque también recuerdo a Bolivia.
Não, rivalidade não tem, porque no campeonato tem a gente chama regulamento interno, uma regra interna na qual a gente sempre se compromete para não brigar, para confraternizar, para compartilhar nossos conhecimentos, no futebol, se alguém sabe melhor que outro, então dar exemplo para os menores ou os meninos novos que vêm, então não tem que ter briga, né? Então o diretor da escola também. Em 2014 estava acontecendo a Copa do Mundo em Brasil e nós refugiados imigrantes a gente estava pensando alguma forma que nós podemos se integrar na sociedade brasileira, mas se integrar em primeiro lugar entre nós refugiados imigrantes. Na verdade, a Copa dos Refugiados surgiu quando acontecia a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. A partir da Copa dos Refugiados, acho que é um dos espaços, mas não o único. Também há outros espaços também fora da Copa que muitos grupos se organizavam para, novamente, aquilo que eu falei em relação às comunidades latino-americanas. Reforçar a sua identidade, qual a relação que a pessoa tem em relação ao corpo, a sua fé, né, as suas origens e, acima de tudo, a sua ancestralidade. E esses espaços são marcados para isso também. Boa, 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 boa! Une as raças, as religiões, une o povo. Os refugiados imigrantes chegam aqui, então a gente nós não temos um relacionamento com unir os refugiados imigrantes de cada sua nacionalidade, porque aí um vai apoiar o outro quando a gente vai conhecer um outro sírio, um outro congolês, boliviano, nigeriano, que seja a nacionalidade. Nesse sentido, a Copa dos Refugiados não necessariamente carrega a confraternização, mas carrega também a visibilidade dessas pessoas. Se pouco, a Copa não é como refugiado ou para refugiado, a Copa dos refugiados imigrantes. Porque aí a Copa encarrega em si mesmo o protagonismo, colocar imigrante e refugiado como protagonista da integração. A Copa encarrega também e mostra as ações dos patrocinadores, quem está apoiando a Copa. A ideia de apoiar é aproximar esse povo brasileiro e a comunidade dos refugiados e imigrantes. Nós temos 54 times, nós temos presença em quase mais de 8 estados no Brasil. A gente tem mais de 36 nacionalidades. A Copa dos Refugiados já está na 7ª edição. A Copa cresce cada vez mais. 2019 aconteceu em 6 estados. A Copa hoje tornou o maior projeto esportivo do mundo que se une refugiados e imigrantes. Durante toda a minha liderança, meu ativismo,
e trabalhando na Copa, eu fui colaborador principal, único refugiado, de criação de uma lei, chama Lei Municipal de São Paulo, chama Clube Amigo de Refugiado, para que os refugiados também acessem os clubes que ligados com a Secretaria Municipal de São Paulo. A gente acredita que sem presença de políticas públicas nós não podemos avançar nada. Então nós conseguimos chamar a atenção da mídia. Essa é a ideia também, chamar a atenção à mídia. Quando a mídia vir, a gente vai citar os problemas, trazer a realidade. A xenofobia que aumentou muito pelo fluxo migratório mundial. Então houve muito preconceito, muita discriminação. A partir disso, né, a gente tenta combater esse estereótipo negativo. Não é só um espaço de lazer, né? Também é um espaço político, um espaço de manifestação, um espaço de encontro de famílias de diversas nacionalidades. Dentro da PDMIG temos várias nacionalidades, nós somos os africanos, ainda nossa vice-presidente da Síria, Abid Bassejaru, temos nosso tesoureiro do Nepal, significa conjunto dos países. Criamos uma plataforma dos imigrantes para tentar de participar nas políticas públicas, negociar nosso espaço, negociar nossos direitos e dar visibilidade pela essa pauta de imigração e refúgio aqui no Brasil. O Brasil, politicamente, o Brasil não é um país de destino. O Brasil é um país de passagem, por causa de falta da política pública desses últimos anos. Hoje, São Paulo está recebendo na dado da Polícia Federal, mais de 120 nacionalidades. Significa subir bastante. Está chegando os ucranianos também, está chegando os nepaneses, os Quirguistão, o Butão, os países que estão do lado da Asiático, Butão, Manésia, Filipinas, são bastante, que não estava muito aqui, mas esse novos chegada dessas pessoas asiáticos mostra que o Brasil está pegando outras nacionalidades novas que não estava tanto aqui no Brasil. E atualmente estou agora estou idealizando o primeiro clube profissional registrado na FIFA dos refugiados, vai ser no Brasil. Primeiro clube registrado na FIFA vai ser dos refugiados, para profissionalizar quem já é profissional no seu país de origem, para seguir sua carreira através do futebol. Poder fazer parte desse tratamento social, porque quando a gente fala de crise humanitária dos refugiados e imigrantes, é uma crise muito importante, no qual a colaboração, tanto o setor privado, quanto o público, quanto o terceiro setor. Então, a Copa, de fato, o futebol em si nos ajudou muito. Nós ganhamos muita visibilidade, ganhamos espaço e conseguimos conquistar um espaço de lugar de fala.
futebol vai ser uma linguagem não só de lazer, mas como de perseverança, né? Através do futebol, eu acredito que duas coisas levam ao coração humano: o amor e o futebol. A partir disso, né, a gente chama os torcedores, que são o povo brasileiro, para poder bater a palma e dar a oportunidade para a gente entrar no campo e fazer gol em nome da nossa identidade. Futebol aproxima os povos. Como o brasileiro é apaixonado pelo jogo de futebol, o Brasil não é qualquer país no mundo futebolístico. Aí o futebol usamos essa ferramenta para nos aproximar da realidade brasileira. Aí dentro do futebol a gente consegue atingir a pessoa que não sabe sobre imigração e saber, e também aproximar a política pública. Graças ao futebol, hoje em Rio de Janeiro está tendo política pública adequada. Graças ao futebol a gente consegue bater as portas, pedir e ser visibilizado como uma comunidade que vive no Brasil.